Você é um investimento de Jesus que vai dar certo. Jesus tem uma forma diferente de escolher em quem vai investir. Um investidor comum sempre olha primeiro a história de vitória antes de investir em alguém. Jesus faz diferença. Ele pega nossa história de derrotas e falhas, joga no mar do esquecimento e te dá um novo recomeço. Um investidor comum escolhe baseado nas habilidades. Jesus faz o contrário. Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Um investidor comum busca investir na pessoa certa. Jesus investe na pessoa errada e faz ela dar certa. O capítulo 4 de João narra a história do encontro de Jesus e a mulher samaritana. Mas um investimento de Jesus que deu certo. A Bíblia diz que Jesus saiu da Judeia e foi para Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Quando pegamos um mapa da geografia daquela região, vemos que aquele não era o único caminho, na verdade tinha outros dois. Mas se Jesus pegasse um dos outros dois caminhos, ele não se encontraria com aquela mulher, logo para se encontrar com ela era necessário passar por Samaria. Jesus chega em uma cidade chamada Sicar em Samaria. Ele senta de lado de um poço e fica lá esperando. O evangelista João diz que uma mulher chega para tirar água do poço, e João diz, era quase a hora sexta, ou meio-dia. Essa informação não está lá sem um motivo. Quando vamos para o contexto histórico, aprendemos que não era comum uma mulher ir buscar água àquele horário. Normalmente as mulheres iam buscar água de manhã ou no final da tarde, para evitar o calor. Essa mulher estava escolhendo buscar água no período de calor elevado, para não estar em contato com as outras mulheres da cidade, talvez por ser vista com indiferença. O histórico dessa mulher não era um dos melhores. Mas Jesus marcou um encontro com ela. Quando ela chega no poço, Jesus inicia a conversa. Ele diz, me dar água para beber. Jesus estava pedindo àquela mulher um tipo de serviço. Ela olhando para Jesus, e notando que ele era um judeu, talvez por suas vestes ou sua fala. Ela logo sente a necessidade de se defender diante dele, pois os judeus e os samaritanos tinham muitos atritos por causa de suas discordâncias religiosas. Ela diz, como é que você sendo um judeu pede água a mim que sou uma mulher samaritana? Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Em outras palavras, se você conhecesse o presente de Deus e quem está na sua frente, era você quem iria dizer, Senhor, mata a minha sede. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Como Jesus está falando de algo espiritual e ela está falando de algo material. Então Jesus vai se mostrar mais que um judeu quando ele diz vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus não estava querendo envergonhar ela. O que Jesus está dizendo é, eu te conheço. Conheço tua história de erros. E mesmo conhecendo ela, Jesus marcou um encontro com aquela mulher e ofereceu preencher o vazio que ela estava tentando preencher de sua própria maneira. Após ela perceber que não estava diante de um simples judeu, a mulher acredita que está diante de um profeta, pois como os judeus não se falavam com os samaritanos, era impossível que um judeu conhecesse a história dela. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Jesus está dizendo com isso que a adoração não ficava limitada a um espaço geográfico. Pois sua vida deve ser uma verdadeira adoração a Deus. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu, que estou falando com você. Nesse momento ela descobre que está diante do Messias, a verdadeira fonte de águas vivas. Naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando seu vaso, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Aqui vemos 3 coisas interessantes. Primeira, ela deixou seu vaso que usava para buscar água de meio-dia, pois ela dependia da água para sua sobrevivência. Isso mostra a urgência em anunciar o Evangelho. A segunda coisa é, ela buscava a água de meio-dia um horário impróprio pois estava evitando o contato com a sociedade, e agora ela está indo para a cidade anunciar a boa notícia. A terceira coisa é, Jesus disse a ela que ele era o Messias, mas não foi isso que ela disse na cidade. Porque o testemunho de uma mulher não tinha o mesmo peso que o testemunho de um homem, e ainda mais uma mulher que não era bem vista na sociedade. Quem acreditaria nela? Então ela usou uma estratégia pois sabia que não precisava convencer ninguém de que o Cristo apareceu para ela. Ela sabia que tinha uma cidade sedenta, e também sabia onde estava a verdadeira fonte de águas. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Aquela mulher que ninguém dava nada, foi a porta de entrada para que os samaritanos conhecessem Jesus. Jesus não investe em pessoas certas, ele investe em pessoas erradas e fazem elas darem certo. Você é um investimento de Deus. Ele não errou ao te escolher. Você vai dar certo. Se você crer nessa palavra, comente amém, compartilhe com mais alguém que precisa ouvir essas palavras hoje. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Deixe o like para que o YouTube divulgue com mais alguém essa mensagem. E assim mais alguém possa ser edificado. Fique com Deus.